Tá? Então, o livro do Gênesis, aqui na Bíblia, ele está como o primeiro livro, mas eu já tinha falado para vocês que esse livro ele foi o último livro a ser escrito do Antigo Testamento. Ele foi escrito quando o povo estava no exílio na Babilônia. Então, o povo lá no exílio, longe da terra, eles vão meditar, é um tipo de meditação, vão pensar o que aconteceu para eles terem sido exilados. E aí eles vão recontar a história deles, começando pelo livro do Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem. Então, o livro do Gênesis é onde tem a origem das coisas, ou pelo menos o livro que procura explicar a origem do bem, a origem do mal, a origem das línguas, como surgiu o mundo, a criação, como surgiu os animais, o homem e a mulher. Então, foi nessa reflexão que eles fizeram no exílio que esse livro foi sendo escrito. Porque eles pensaram, nós nos afastamos de Deus, né? Então, eles viram o exílio como um castigo. E aí era uma maneira deles retornarem a Deus. Então, eles recomeçam a história. O capítulo 1, do capítulo 1 do Gênesis até o capítulo 11, esses textos são conhecidos como mitos, mitos sagrados. Né? Quando eu falo mito, hoje tem uma, digamos assim, tem hoje o mito é visto como se uma coisa que fosse, não fosse verdade, como se fosse mentira, como se fosse uma lenda. Mas esse mito aqui da Bíblia não tem o sentido do mito que nós temos hoje. Né? É um mito sagrado. Então, o mito sagrado, o que significa? Né? Até peguei aqui no livro. O mito sagrado, ele é um produto coletivo que conta uma verdade universal de um modo altamente simbólico. Então, o mito comunica a verdade por meio de símbolos e de um modo simbólico de comunicação. Então, o mito ele vai explicar aquilo que a gente não tem como explicar, digamos assim, vai explicar o inexplicável. E aí, quando a gente não tem como explicar, aí entra o mito sagrado. Sagrado por quê? Porque tem a intervenção de Deus. Então capítulo 1 até o 11 são mitos sagrados. E esses mitos, eles são inspirados, como o povo estava no exílio na Babilônia, esses mitos são inspirados a partir dos mitos babilônicos. Com a história de Gilgamesh, que é um grande mito babilônico. Então, o povo, né, aqui tem mais de uma redação, né, nesse texto aqui, provavelmente são duas ou três tradições, eles, a partir do mito de Gilgamesh, foram escrevendo também esses mitos bíblicos. Né? Então, pegando aqui o Gênesis, né, não sei se vocês estão com a Bíblia aí do lado. Aqui, eu vou até explicando aqui até o capítulo 11. Então, aqui, olha, no capítulo 1, aí começa a origem do mundo e da criação. Nessa criação, tanto os animais como o ser humano. Aí vai capítulo 4, aí a gente vai vendo. O capítulo 1 vai falar da criação, o 2 continua a criação, o 3 o relato do paraíso, depois no 4 vem a história de Caim e Abel, que aqui é a questão do surgimento do bem e do mal, do primeiro assassinato. Então, é sempre no Gênesis, a primeira coisa que acontece, digamos assim, aqui o primeiro assassinato, que Caim vai matar Abel, a origem. Aí vem o dilúvio,
Quando a comunidade se torna corrompida, né? Aí vem a questão do dilúvio, a vazão das águas. Aí lá, já no meio do capítulo 9, né? Ainda continua toda a família de Noé, os filhos dele, o capítulo 11, a Torre de Babel. Que é a questão das línguas, várias línguas, né? A partir do capítulo 12, aí sim, aí começa a história dos patriarcas, que é a história de Abraão. Então, do 1 ao 11, mitos sagrados. Eu pedi para vocês lerem o capítulo 2, a partir do versículo 4b, até o final do capítulo 3. Quem leu? Eu li. Júlia, parabéns. Porque quando você... Então, a questão do ler antes, aí adianta que, né, o nosso estudo, porque quando a pessoa lê, já vem com a tarefa feita, depois eu só explico. Porque eu peço para ler, a partir do que vocês leram, se tem perguntas. Porque aí você faz a pergunta e eu vou desenvolvendo. Aí, se não, aí eu começo mesmo a falar. A maioria leu ou não, gente? Vocês leram? Todo mundo leu? Ó, a Jurema leu. Tem gente fazendo assim, ó, com a mão. André, não! Não pode mentir, hein? Mentir é pecado. Quem leu? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, como a gente sabe que é mito, tudo tem simbolismo, né? Então, algumas coisas eu fiquei curiosa mesmo. Sim. O quê? Não havia nenhum arbusto, diz o versículo 5. O Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva. Tem alguma coisa? Qual que é mesmo? O versículo 5. Ah, o versículo 5 do 3, né? Eu pedi a partir do 3 ou do 2? Não tinha o 5, do 2. 2. Capítulo 2. Não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos que ainda crescido, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Por isso, como ainda não existia o ser humano para cultivar o solo, então Deus ainda não tinha enviado a chuva, porque não tinha quem cultivasse. Tá, mas tudo isso Isso aqui, né? Por que a senhora está rindo, irmã? Hã? Por que a senhora está rindo? Não, eu não estou rindo, não. Pode falar. Não, mas é justamente porque não tinha o ser humano. Então, está explicando porque ainda não tinha nenhum arbusto, né? Porque precisa do ser humano para cultivar a terra. Deus envia a chuva. E nós, né, o homem que cultiva a terra. Sim, mas olha o que ele fala ainda. Mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Não tinha chuva, mas tinha essa fonte. É. O que é essa fonte? Porque a fonte, ela sai da terra, né? Ah, então não tem simbolismo nenhum aqui. Aqui é isso mesmo. Isso. Não está querendo falar nada. Não, é para dizer de onde que Javé pegou a argila para fazer o homem. Tá. Porque, olha, da fonte subia da terra e regava toda a superfície do solo. A terra, então, não estava seca. Com a água da fonte, então, ela se torna, digamos, uma massa, assim, né? Uma argila. E de onde ele fez o ser humano. E aí, como oleiro, né? Porque essa imagem aqui de Deus modelar o homem com a argila do solo, lembra bem a questão do oleiro. Lá na passagem do profeta Isaías, né? E o oleiro faz o barro, ele vai fazendo o vaso, né? E vai dando, digamos, vai moldando, que é o que Deus faz aqui com o homem.
Ele é como se fosse o oleiro. E aí ele vai moldando o ser humano e depois ele sopra, né? Sopra nas narinas, quer dizer, é a questão do espírito, né? Da alma, né? O espírito da alma, é isso que Deus faz. Quando ele sopra nas narinas do ser humano, que ainda não é o ser humano, né? Digamos que ele está moldando. Então, ali é a questão do nefesh, que é o espírito da vida, ou ruar, né? Que quer dizer espírito. Tanto que quando a gente morre, é porque o espírito se foi. Não está mais lá. Porque aqui depende do ar, né? A questão da nossa respiração. Quando a gente morre é porque para de respirar, né? Muitas vezes, para você saber se alguém faleceu, você tem que ver se ela está respirando ou não. Porque é esse espírito que é a vida da gente, que dá o ânimo. Né? E aí, já começando, em hebraico, a palavra espírito é ruar, é feminino. Então, no hebraico, o espírito não é masculino. Ele passa a ser masculino quando passa para o grego, que é pneuma. Aí é masculino. Mas em hebraico é feminino, ruar. Né? E o nefesh, que é a alma, né? Digamos, é uma palavra aramaica, né? Que é a alma. Então, Deus, ele sopra, né, sobre o homem e dá vida, né? O espírito de vida. Né, nessa passagem aqui. Tem mais alguma dúvida? Então, aí eu vou começando a minha explicação. Aqui, né, aqui tem 2 textos bíblicos da criação do mundo. Vocês perceberam? Tem 2 textos. Tem primeiro, no capítulo 1, que eu não pedi para vocês lerem, mas se vocês estiverem com a Bíblia aí do lado, no capítulo 1, indo no versículo 26. Eu pedi para vocês lerem o capítulo 2, que a primeira redação é do 2. Do capítulo 1 é a segunda redação. Né? No capítulo 1, no versículo 26, está escrito assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem. Vocês viram que façamos está no plural? Mas Deus, ele não está aí sozinho? Esse façamos o homem da base, é a base para a Trindade. Quer dizer que ele não estava só, né? Deus, Trindade. No versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Pronto. Nessa tradição aqui, não está falando que Deus tirou a mulher da costela de Adão. Né? Ele cria o homem e depois ele cria a mulher. Os dois, a sua imagem e semelhança. Depois ele abençoa e manda, né, ser fecundos, multiplicar. Agora a outra versão, que está aqui no capítulo 2, né?
que Deus faz o homem, eu vou passar assim, fazendo resuminho, sem ler. Depois ele ele percebe que o homem está sozinho e que precisa de alguém, não é isso? Aí lá no versículo 18, do capítulo 2, tem assim: e Yahvé Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Então, Deus modelou do solo todas as feras, todas as aves e tal. Depois ele conduziu para o homem, e o homem deu o nome para cada uma delas, né? Ele deu o nome para todos os animais, aí depois Deus pensa que vai fazer alguém, uma pessoa, né, digamos assim, que seja auxiliar e que seja semelhante ao homem. E aí é quando ele faz, né, que o Adão vai dormir, e aí sim, aí fala que ele toma uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Carne, que seria músculo, né? Fez crescer carne no seu lugar. E aí, depois da costela que tiraram do homem, Deus modela uma mulher. E aí o homem vai exclamar, gente, é a primeira vez que o homem fala. Porque Deus fala que o homem nomeou os animais, mas ele não falou. A primeira vez que o homem fala, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Agora, em hebraico, homem é Ish e mulher é Isha. Né? Foi tirado do homem. Então, olha a diferença das duas tradições. Então, o que acontece? É muito mais falado nessa tradição do capítulo 2, dizendo que a mulher foi tirada da costela do homem, do que a do capítulo 1, que diz que Deus criou o homem e a mulher semelhante a ele. Com essa tradução, essa tradição do capítulo 2, em torno desse texto vai se criar uma teologia, né? A questão da teologia da culpa, do pecado, da queda, centrado na pessoa de Eva, como se ela fosse a culpada de tudo, não é? Agora vamos ver. É uma sociedade patriarcal. Com esse mito, porque eu já expliquei que são mitos, né? É um mito patriarcal, com muitas versões de interpretação, com essa interpretação também na linha patriarcal, tornando um mito ou um texto misógino. O que é isso? Contra a mulher. Por quê? Sugere que as mulheres são secundárias, que as mulheres são inferiores e que elas devem estar subordinadas ao homem, como punição vinda de Deus. E aí, por serem sedutoras, e responsáveis pela vinda do pecado, do mal e da morte no mundo. Então, a teologia usou e, infelizmente, ainda continua usando essa passagem bíblica para isso, né? Como consequência, esse mito ele tem sido usado através dos séculos como um texto que prova a superioridade do homem e a inferioridade e a fraqueza moral das mulheres. Mas isso
é a partir de uma interpretação da história, dizendo que as mulheres é ordenada por Deus, né, e subordinadas por Deus e ao homem desde o princípio. Isso é uma leitura machista e patriarcal, porque em nenhum momento Deus está falando que a mulher, aqui na criação, ela será subordinada ao homem. Depois tem a questão do pecado, que já é outra tradição, aí sim, né? Que vai colocar essa subordinação. Então, a difusão dessa interpretação desse mito na cultura moderna, né, continua reforçando um pensamento que vem lá do terceiro, quarto século. Porque começa com os padres da igreja, principalmente com a teologia de Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho. Santo Agostinho é um grande teólogo, né? Praticamente ele foi o grande responsável de organizar a teologia da igreja nascente. Porque no início existiam os textos bíblicos, cada um fazia a interpretação. Aí vão surgindo aqueles pais da igreja, Santo Irineu, que vai compilar aqui os livros para formar a Bíblia. Aí vem aqueles padres da época, né, Santo Irineu, aí depois vem São João Crisóstomo, e assim outros, Santo Atanásio, Orígenes, que são os teólogos e filósofos daquela época. Mas o Santo Agostinho é aquele mesmo que vai fazer aquele estudo, e até que nós, até hoje é assim, que tem a teologia, que dentro da teologia vai estudar Jesus Cristo, cristologia, vai estudar a salvação, soteriologia, vai estudar o Espírito Santo, pneumatologia. Então, Santo Agostinho foi o padre responsável para organizar a teologia. E ele era filósofo da filosofia platônica, muito influenciado por Platão, que também a sua filosofia é bem misógina, né? Em relação do homem com a mulher. Então, essa influência, Agostinho passou para a teologia. Então, a teologia do pecado, que a gente fala assim, é a teologia agostiniana, que coloca a mulher, Eva, sendo a grande responsável de introduzir no mundo o pecado. Infelizmente. Mas, graças a Deus, existe a teologia feminista, grandes teólogas que resgatam esses textos e faz outro tipo de estudo, e não é bem assim. Né? Então, a mulher, naquela época, que não era valorizada, que ela era mesmo inferiorizada, vai ter essa responsabilidade também na figura de Eva, de ser digamos assim, essa responsável. Mas, quando a gente assiste o primeiro dia da novena, não sei se vocês assistem, o primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Prestem atenção no texto bíblico do primeiro dia da novena e a homilia. É sempre a questão que Maria veio para resgatar, né, o ser humano do pecado, digamos assim, porque quem resgata mesmo é Jesus, mas Maria é aquela que veio, digamos assim, para superar, para tirar o pecado que a Eva pôs no mundo. Isso é teologia de Santo Agostinho. Porque não é esse o papel da Eva. Então, a gente vai ver qual é o papel vamos ver qual é o papel da Eva. Né? Nesses problemas de interpretação. Aí, indo na história da Eva, né, que ela é criada, depois Deus faz o paraíso, vocês leram o texto, e aí eles estão lá e tem duas árvores. Não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. De uma árvore pode comer o fruto, da outra não. Então, porque Deus colocou uma árvore para o discernimento do bem e do mal, e uma serpente do mal, não é vista a serpente como sendo do mal, no paraíso. E a mulher que é responsável pela vinda do mal e da morte. Por que o humano não questiona o comer da fruta, né?
Então, quer dizer, misturou tudo aqui. As duas árvores, uma é a da vida, a que dá a vida. A outra é a árvore do conhecimento. Então, a serpente vai lá tentar a Eva, né, fazer com que ela pegue o fruto que não podia comer. Ela oferece para o Adão, Adão aceita. Quando eles descobrem que estão nus, aí o que eles fazem? Pode ligar o microfone e responder, para eu não ficar só eu falando. Ele se esconde. Corre de Deus. Eles se escondem, né? E aí Deus vai aparecer e perguntar por que eles estão se escondendo, não é? E aí o que eles vão responder? Não posso só eu falar. As irmãs vão responder. Vou colar. Cola aí, gente. Primeiro vai, a Eva vai dizer que comeu a maçã porque... Comeu a maçã não, não é maçã. Comeu o fruto porque a serpente mandou. Aí depois Adão vai dizer que comeu o fruto porque a Eva mandou. Eva mandou. Ninguém assume a culpa. Isso, ninguém assume a culpa. Se a fruta é lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso quer dizer que é a árvore do discernimento. Você tem o poder de escolher. Mesmo a serpente tendo oferecido o fruto para Eva, ela poderia ter dito não. Mesmo a Eva oferecendo o fruto para o Adão, ele poderia ter dito não. Por isso que é do discernimento, do conhecimento, do bem e do mal. E aí o que acontece? Até hoje é assim. A gente não joga sempre a culpa no outro. Porque lá, olha de onde vem, não assumir as responsabilidades pelos nossos atos, pelos seus atos. Porque eles não assumiram. E até hoje a gente faz isso. Muitas vezes a gente dizer que a culpa é do outro porque eu fiz isso. Não é. Nós temos a liberdade de escolher. Ninguém obrigou a aceitar o fruto, nem obrigou o Adão a aceitar o fruto. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles tivessem escolhido, é para mostrar o quê? Isso aqui é tudo simples, né, gente? É a questão da maturidade. Se eles não escolherem e jogou a culpa no outro, quando a gente faz isso, é imaturidade. Né? É o casal que não estava pronto ainda. Tanto que o que Deus vai fazer? Porque eles ficam escondidos porque estão nus, eles têm vergonha. E aí o que Deus faz? Deus vai conversar com ele. Deus vai fazer o quê? Uma roupa para eles, não é? Então, Deus vai tratá-los, apesar, né, de Deus ter falado que eles não iam mais ficar no paraíso, de ter chamado a atenção deles, mas aí não aparece lá as folhas de figueira para eles se cobrirem, né? Para esconder a vergonha. Aí é que tá, gente, essa vergonha não está ligado pelo fato deles estarem nus, ligada à questão da sexualidade, que é isso que o povo faz. Não está ligado com a questão do sexo ou da sexualidade. A vergonha, o que é? Para o povo hebreu, a pessoa que fica nu, a grande vergonha é que mostra que ela é humilhada, desvalorizada. É sinal de pobreza, de miséria. A nudez para a cultura hebraica.
Em nenhum momento esses textos estão relacionados com a questão de sexualidade, né? Ou de sexo. É a questão mesmo da nudez. Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, a gente vê, se olhar o crucifixo, ele está com um paninho. Mas quando Jesus foi crucificado, ele estava nu, completamente nu. O que é isso? É sinal da pior humilhação do mundo que Jesus passou, né? Então, é o ser humilhado, né? É a vergonha da humilhação, da pobreza, da falta de dignidade. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles perceberam que eles estavam nus. Era a vergonha. Aí eles perceberam, aí eles se tornaram humanos, porque até então ele estava ali com o divino, com Deus. Aí a vergonha da sua dignidade como ser humano, de perceber que eles estavam nus. Esse é o significado da nudez. Não tem nada a ver com relação ao sexo. Quando se fala o primeiro pecado, qual é o primeiro pecado? Vocês me respondam. Alguém liga o microfone e fale. Qual é o famoso pecado original, Teologia de Santo Agostinho? Qual é o primeiro pecado original? Primeiro. Hã? Desobediência? Isso. O pecado original é o pecado da desobediência, porque eles desobedeceram a Deus. Não tem nada a ver com sexo, com sexualidade. É da desobediência. Esse é o grande pecado. E também, olha, ninguém se escandaliza. Tem até poucas pessoas hoje, então tá bom. Quando fala assim, né? Que nós nascemos com o pecado original. Vou me colocar na fogueira agora. Nós nascemos com o pecado original. Para dizer que a gente já nasce desobediente. Né? Por quê? Porque os nossos primeiros pais aqui foram desobedientes. Né? Então, esse pecado original que fala é isso. Também não tem nada a ver com sexo. É a desobediência. Né? Aí eu penso assim, tudo bem, mas não é que eu concordo que todo mundo já nasce com pecado, né? Mas tudo bem, eu não vou para o Santo Agostinho aqui. Entra de novo a teologia agostiniana. Depois a palavra Eva, em hebraico, quer dizer mãe dos viventes. Olha só, mãe dos viventes, mãe do ser humano. Esse é o significado da palavra Eva. Olha que bonito. Nenhum momento a palavra Eva está sendo assim um nome, um significado pejorativo. Pelo contrário, é a nossa mãe, né? É a mãe dos viventes. Tá? Então, esse texto aqui, agora eu vou ter que pegar outra colinha aqui comigo, viu? É nesse texto que as pessoas se baseiam para deixar sempre a mulher como subordinada ao homem. Porque lá na frente, pela desobediência, o que vai acontecer? Vai ser como se fosse um castigo, não é? Que Deus fala. Porque, lá no versículo 14, porque fizeste isso, és maldita a serpente, né? Que ela é maldita. Né? Depois que vai multiplicar as dores da gravidez das mulheres, que o homem vai comer do suor do seu rosto. Que simbolismo é esse? Temos que lembrar que quem escreveu isso aqui estava no exílio. Isso aqui é a realidade que eles viviam. Então, a mulher, na hora de ter o filho, sofria mesmo. Sentia muitas dores, muitas morriam. O homem, ainda mais no exílio, numa terra estrangeira, para ele sobreviver, e até hoje, né, até nós para sobreviver, tinha mesmo que cuidar da terra, que é a zona rural.
cuidar da terra, com o suor do rosto ele tinha que se sustentar. Então, isso é o que eles estavam vivendo na Babilônia. E aí, o autor coloca, quem escreveu está vendo tudo isso como castigo de Deus, porque eles se afastaram de Deus. Né? Por isso que fala, para explicar, né, o sofrimento, o trabalho, lembrando que é esse mito sagrado, para explicar tudo isso. Que mais que tem nesse texto? A serpente. Qual é o símbolo da serpente? A serpente aqui ela é maldita, mas em muitas religiões orientais, a serpente ela não é maldita, ela é bendita. No budismo, quem era que cuidava do Buda? Era uma naja. Quando o Buda ele ficou muitos anos, 40 anos embaixo de uma árvore meditando, a pão e água. Quando chovia, isso é, digamos, nos mitos sagrados budistas, a cobra vinha por trás do Buda, às vezes até tem imagem do Buda assim, aquela cobra naja, e cobria o Buda, para ele não ser molhado pela chuva. Então, em muitas religiões, a serpente, ela não é maldita. Agora, por quê que aqui nesse texto a serpente é maldita? E passou depois, né, todo o cristianismo como símbolo do diabo, do tentador. Qual era o símbolo do faraó? Quem lembra do símbolo do faraó no Egito? Fale aí. Eu vou fazer como a irmã Cláudia, eu vou começar a perguntar. Nas reuniões, é quando a gente responde, ela fala, fulano, o que é isso? Ela pergunta? Qual é o símbolo que tinha no capacete lá do faraó, lá no Egito? É uma naja mesmo, não é? Não é uma cobra? Então. Na Babilônia também a serpente tinha esse significado, né? O significado que ela era... João, pode falar, João. Na Babilônia também tinha significado aí da maldade aí, né? Isso mesmo. Então, porque em muitas religiões ela é bendita, só que na realidade que eles estão, isso aqui é na realidade deles. A cobra, né, tem esse símbolo de ser maldita, e também era um símbolo para o povo hebreu do faraó, que tinha a cobra também, lá no capacete do faraó existia, né, essa cobra que para a religião egípcia ela era bendita. Então, para o povo hebreu, que foi escravo no Egito, a cobra não era bendita, ela era maldita. Então, ela é aquela que vai tentar a Eva lá no paraíso. Então, todo esse simbolismo do bem e do mal. Agora, deixa eu ver aqui a minha colinha. Onde que eu fechei? Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber? Enquanto eu acho a minha cola? Olha aí, enquanto eu acho a minha cola. Pergunta aí. 43. Por que que entrou o símbolo da maçã? Quando que ele entrou? Eu acho que o símbolo da maçã, ele reforça toda essa ideia de Santo Agostinho, então. Olha, mas a maçã, aí teve um erro de tradução. Quando São Jerônimo, o Papa Dámaso I, pediu para o seu São Jerônimo fazer a tradução
da Bíblia hebraica para o grego. Né? Primeiro ele fez para o latim e grego, que é conhecido como Septuaginta. Então, teve a confusão entre as palavras mal. Em latim, malus não, na palavra, em latim, é malus. Em grego, malum, só que malum em grego quer dizer maçã. Ah, é? Então, E daí? fizeram essa confusão de palavras. Malus, latim, e malum, que em grego quer dizer maçã. E aí ficou como se sendo esse fruto sendo a maçã, mas na verdade não tem como saber qual era o fruto. E também teve um pintor famoso, lá no início do século, que agora eu esqueci o nome, que quando ele pintou a primeira vez o quadro da criação do mundo, que pintou o paraíso Adão e Eva, ele vai colocar na mão da Eva uma maçã. E aí ficou passando como se fosse a maçã. Mas não tem como saber qual era o fruto. A gente sabe que eles usaram como roupa folhas de figueira. Que também para alguns poderia ser o figo, já que era uma figueira que tinha no paraíso, e não uma macieira. Mas sabe por quê, irmã, que eu falei para vocês, o segredo da maçã? Porque quando você essa eu tive em relação a por que escolher a maçã como esse fruto. Do pecado, ou fruto da Eva. Quando você corta a maçã na paralela, ela tem um formato da estrela de Davi. Quando você corta a maçã na vertical, é a genitália feminina. E por isso eu falei, ele reforça essa questão de Santo Agostinho. Depois passa em casa, não vai perder a oportunidade de ver. Vai lá, corta a maçã de um jeito, depois corta a maçã do outro, você vai ver isso que eu estou falando. Vou cortar a maçã agora, professora. Presta corta a maçã. Eu nunca prestei. Verdade, é exatamente isso. Então, ele reforça a questão da mulher que é pecadora. É um reforço. Mas não é. Viu? Porque Lógico que não. É questão de escolha, gente. A Eva não tem culpa. Ela escolheu, quer dizer, era o discernimento do bem e do mal. Então, o que a serpente faz? Não, se vocês comerem, vai se tornar como Deus. Que aí tem gente que fala assim, é o pecado porque eles queriam ser como Deus. Aqui, esse texto é para explicar como o mal entra no mundo. Mais do que o mal, aqui é a questão da desobediência. Né? E como entrou no mundo isso? Aí, retornando aqui, que esses dois textos, então, eles vão falar, os dois textos falam da criação do mundo, que é a tradição javista, a tradição sacerdotal, e ainda tem mais um aí, né? E que esses textos, eles tiveram um grande papel na compreensão das relações humanas, mas as interpretações que deles foram feitas, às vezes contribuíram para alimentar uma imagem ambígua e falsa da mulher. Quer dizer, no final das contas, a mulher que sai prejudicada. Então, o que a gente aprendeu? Que o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eles são a síntese da criação, porque Deus criou tudo e eles foram os últimos a serem criados. E aí, no segundo relato do capítulo 2, que o primeiro é o capítulo 1, a mulher apresentada como uma ajuda ao homem, né, vai despertar admiração em Adão, porque ele vai gostar, né, quando ele vê a mulher. Tanto que ele fica feliz, é a primeira vez que Adão vai falar. Mas da admiração para o pecado, vai ser assim rapidinho.
não é? Porque a relação harmoniosa entre homem e mulher é substituída por relações de dominação. Porque aí tem a desculpa da história que ela saiu da costela de Adão. Ela saiu do lado. Ela não foi feita dos pés de Adão para ser pisada pelo homem. Do lado. O que é o lado? É ser companheira. A mulher foi feita para ser companheira do homem, para ajudar o homem. Então, ela e o homem estão em pé de igualdade. O homem não está superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. É isso que a gente tem que ver e ler. Porque, novamente, na questão que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, então, essa semelhança não ocorreu com o resto, digamos assim, com o resto da criação, como os animais, a lua, as estrelas, não. Os únicos seres que foram criados semelhante a Deus foi o homem e a mulher. Não? Então, somos imagem e semelhança de Deus. Aí, para toda essa diferença, né? Digamos assim, a explicação da serpente, também outra explicação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é divino, Deus é maior. Aí vem a questãozinha do pecado, digamos assim, para dizer, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos humanos, estamos abaixo dele, da divindade. Então, o que nos diferencia dele seria justamente essa questão do pecado. E o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, é isso que também nos dá a dignidade de seres humanos, o masculino e o feminino, homem e mulher. Tanto que na Bíblia não diz se Deus é macho ou fêmea. Em algum lugar diz se Deus é homem ou mulher? Não diz. Essa diferença vai se dar onde? Quando nós, como semelhantes a Deus, tem o homem e a mulher, mas Deus não. Porque Deus, ele é espírito e verdade, como Jesus fala lá para a samaritana. Deus é espírito e verdade. Se ele é espírito e verdade, espírito não tem sexo, como fala, os anjos não têm sexo. Lá no início do capítulo daqui de Gênesis, capítulo 1, logo no início do versículo 1, o que tem? E o Espírito de Deus já pairava sobre o mundo. Né? Então, é o Espírito Santo tem sexo? Não tem. Né? Então, nós, como semelhança de Deus, é que tem sexo, masculino e feminino. Né? Irmã, sabe o que a gente ouve bem? Depois que entrou esse javista, eles falam bem, né, de uma forma. Quando é o sacerdotal, aí que o negócio entorta tudo. Isso, porque tem as tradições, como o João está lembrando. Aqui, essas versões são duas versões, uma tradição javista e uma tradição sacerdotal. Então, a sacerdotal é justamente essa que é mais rigorosa, né? Que foram grupos que escreveram. Né? E a partir desses grupos, aparecem as duas versões, e aí tem as interpretações que vêm até hoje. Infelizmente, pesa muito mais essa interpretação da mulher sendo inferior ao homem. Enquanto de ver a outra interpretação como Eva, a grande mãe da humanidade.
né? Eva, a mãe dos viventes, e não a grande pecadora. Né? Que Maria veio para redimir o pecado de Eva. E não é assim, né? Maria veio trazer o Salvador do mundo, veio trazer o Salvador ao mundo, Jesus. Tem Eva como a mãe da humanidade, depois tem a Maria como a mãe do Salvador. Não precisamos criar inimizade entre Eva e Maria. Cada uma tem a sua missão, né? E Eva justamente para ser a nossa mãe. Tem mais alguma dúvida? Eu ia comentar uma coisa que eu ouvi, é engraçado, não sei se tem muita coisa. Fala, fala o sacerdotal, diz que Deus descansa no sétimo dia, né? Imagina Deus descansar, né? Então isso é da cabeça do sacerdote, né? Isso, é isso mesmo, né? Porque quem descansa, era justamente essa questão do sétimo dia, é justamente para eles descansarem. Porque aqui, gente, esse texto está dentro da realidade que eles vivem. Eles estavam no exílio, eles eram estrangeiros, então eles deveriam trabalhar muito. Então, quando coloca que Deus descansa no sétimo dia, é para dar o descanso para todo ser humano que trabalha. Né? Você trabalha 6 dias e descansa no sétimo, porque Deus descansou. Então, para essas pessoas aqui, eles também, né, tinham o direito de descansar no sétimo dia. Então, todo esse significado. Aí coloca Deus, que é para poder o homem descansar. Né? Alguém perguntou da questão o que significa Adão. Adão é uma palavra hebraica chamada Adamar, barro, argila. Enquanto que Eva é a palavra vivente. Aí tá vendo a diferença? Então, Adão, a mãe é Eva. Adão quer dizer justamente que ele veio do barro, né? Mas quem é a mãe? Aí aqui a gente tem que resgatar o matriarcalismo, que aqui entra também outra questão de mitos, porque no início de tudo, a sociedade era matriarcal, né? Então, lá na Idade do Bronze, Idade do Ferro, era sociedade matriarcal. Quando que o homem vai descobrir que ele pode vencer a mulher? Pelo fato da mulher ter filhos, então ela era super respeitada, né? Porque ele não entendia como que a mulher tinha filho, e ele não. Como a mulher engravidava, e ele não. Tanto que quando a gente procura as deusas antigas, né? Tem as deusas, geralmente são estátuas com as mulheres que têm os seios bem grandes, feito de pedra, né? São esculpidos em pedra. Por quê? Elas eram veneradas, então as mulheres eram super respeitadas. Só que a sociedade, ela vai se desenvolvendo. Quando a gente estuda lá na pré-história, né? Sociedades coletores, até o momento que o homem descobre o quê? Que ele tem mais força do que o homem, do que a mulher. Quando ele descobre a sua força física, aí sim, aí ele começa a dominar a mulher, porque ela não tem a força física que o homem tem, e aí começa a sociedade patriarcal, que vai tirando esse poder da mulher. Porque a biologia foi desenvolvida bem depois para poder descobrir por que a mulher engravidava e o homem não, né? Então, naquela época, o fato da mulher engravidar, ter filho, para eles era sagrado. Por quê? Eles não podiam, só ela podia, né? Aí, com a força física, quando a gente estuda esses mitos, tem a briga de deuses, inclusive muitos mitos babilônicos aí do Gilgamesh, né? Que a mulher vai perdendo o poder e o homem vai cada vez ficando mais forte. E está até hoje, né? Existem algumas partes do mundo, alguns países que ainda a sociedade é matriarcal, mas são poucas. Às vezes, na África, existem alguns países ainda que é matriarcal.
E aí, principalmente aqui na cultura de Israel, é muito, muito patriarcal. Tá bom? Então, Luciana, Eva é vivente, viu? E Adão veio do barro. Só que na hora, ninguém lembra de falar isso, né? Para ver a importância da mulher aqui. Então, tirar esse mito, porque aqui são mitos bíblicos, para, né, para explicar o inexplicável. Então, quer dizer, para explicar como surgiu o ser humano, né? Para dizer que Eva e Maria não devem ser rivais, né? Cada uma tem a sua missão. E tirar essa história que a Eva é a grande pecadora, é que foi através dela que o pecado entrou no mundo. Né? E se foi o pecado, foi o da desobediência. Que nós somos muitas vezes desobedientes. Tá? Então, mais alguma pergunta da Eva? Ou desse texto? João, você pode colaborar, hein? Mais alguma coisa? Só tem um homem aqui, é o que eu estou vendo, são 12 mulheres. Você, o Gustavo não veio hoje? Tinha um Gustavo aí. Ah. Tá vendo? Ele saiu. Ah. Pode com tudo, aqui concordo. Então também tem o Anjo, que também não veio um casal amigo meu, hoje eles também não entraram. Anjo e Mariana. Tá? Gente, tem mais alguma pergunta? Não, não sei. E aí, conseguiram aprender direitinho que a Eva não é a grande pecadora da humanidade, certo? Certo. E quando escutar aquela homilia dos padres, porque é assim, olha, gente, o padre, o papel dele, às vezes ele sabe essas coisas, dependendo se o padre é estudado. Se ele parou ali na teologia, né? Agora, se é um padre que consegue continuar estudando, ele vai saber um pouco mais. O padre, no púlpito, digamos, na missa, qual é a função do padre? É catequizar os fiéis, né? É educar o fiel para a fé. Então, o padre tem coisas que, mesmo ele sabendo, ele jamais irá falar numa homilia. Ele pode falar se ele é professor na universidade. Aí sim, ali ele é professor. Não é o padre que está lá no púlpito. Tem padres que sabem, tem outros que não. Mas quando a gente escutar aquela homilia, que eu sempre lembro da novena Nossa Senhora Aparecida, que eu nem escuto, que Eva, a grande pecadora, que Maria vem para tirar o pecado do mundo. Olha, vocês esqueçam, viu? Não vou me colocar na fogueira, mas entra um no ouvido e sai no outro. Cada uma tem o seu papel. Eva é a nossa grande mãe da humanidade, a mãe dos viventes. Maria é a mãe do Salvador da humanidade. São duas missões. Tá bom? Tem aquela imagem lá de Maria que vem esmagar a cabeça da serpente que tentou a Eva. Só que no cristianismo também tem outro simbolismo da serpente, né? Tá? Principalmente na mulher do Apocalipse. Olha aqui, ó. Gustavo está comigo. A Fabrícia está falando. Então, tem 2 homens. Isso mesmo. Como quando é casamento, o padre vem com aquela história, vem com aquela homilia da mulher sede submissa aos vossos maridos. E aquilo ali cria um burburinho na igreja que... Esse papo tem que voltar a estudar, né, João? Porque não tem nada disso. Até porque fazer num texto de São Paulo, que esse texto de São Paulo nem é autêntico sendo paulino. Foi escrito por um discípulo de São Paulo, porque São Paulo, as grandes colaboradoras de Paulo eram mulheres. Só basta a gente ver as cartas paulinas, quanta mulher, líder de comunidade, elas que ajudavam Paulo.
Então, esse texto que é atribuído a São Paulo, na verdade, é escrito por um discípulo dele, né? Aí eles usam para a mulher ser submissa ao homem. A gente tem que ficar esperta, viu? Os homens, as mulheres mais ainda. Solta isso no casamento, na cerimônia do casamento, imagina. Porque isso antigamente era assim, né? A mulher vivia embaixo das asas do pai, o pai que mandava nela, ela saía e passava para as asas do marido, o marido que mandava. Se o marido morria, ia para o filho mais velho. Então é uma coisa assim, daquela época, que hoje não pode existir mais isso. Infelizmente, existe, né? Porque a gente sabe ver. E, infelizmente, essa questão da mulher ser culpada de tudo, na nossa realidade é muito forte. Veja a questão do feminicídio. Como está na nossa sociedade, né? A gente sabe que isso é mais uma questão de doença mental do homem, do machismo que está arraigado na pessoa, do que a questão da mulher ser responsável de tudo. A mulher não é responsável da questão de ser sedutora. Tudo que vai nessa linha coloca a mulher, né? E não é. É um desrespeito. O corpo da mulher é usado por um desrespeito humano, né? Imenso em relação à mulher. E o corpo do homem? Muitas vezes, por que só existe a mulher prostituída? Também existe o homem prostituído. Por que o corpo da mulher é visado e do homem não? Né? É essa mentalidade que vem lá dos tempos de outrora, reforçado por uma teologia machista, infelizmente. E aí tem a teologia feminina para resgatar, né? A mulher. O importante é a gente ser crítico, é a gente pensar. Nós mesmos, cada um analisar, pensar, estudar. Por que na nossa sociedade ainda hoje existem programas de televisão que a mulher fica dançando? O que é aquilo, gente? Desde a Papo Chacrinha e tantos outros programas que a mulher dança. Outro dia eu vi no Facebook e achei muita graça. Que inverteu o papel, colocaram homens dançando. Era um programa que tinha um apresentador e tinha homens dançando. Aí você diz, gente, isso é ridículo. Só que é super aceitável, né? As pessoas consomem isso. Por quê? Porque a mulher tem essa vendida ideia de que o corpo dela, de que ela está à venda. E dá para ser consumida. É isso mesmo, isso é feio. Quando no exterior a mulher brasileira é muito mal vista, sabe? Justamente por algumas performances, digamos assim, da mulher brasileira, né? Ela é sempre vista, a mulher brasileira, como uma mulher fácil, que vai logo para a cama, sabe? É muito triste. Um dia desse eu estava lendo uns relatos de mulheres brasileiras que moram no exterior. Porque na página da UOL tem, às vezes na Universo, tem muito depoimento de mulher. E elas falando que, às vezes, quando descobre que é brasileira, tem gente que passa a mão, que, assim, como se toda mulher brasileira fosse prostituta. É uma imagem muito triste da mulher brasileira que existe fora do país. Que foi vendida, né? Que foi vendida e que, infelizmente, né, a gente sabe que vai mesmo para fora, né? No carnaval, então, porque a gente vê que tem escola de samba que tem mulher vestida, mas no carnaval fora do país faz questão de passar as mulheres peladas. Parece que só existe mulher nua. Né? Então, é um estereótipo que vai passando, né, em relação à mulher. Eu falei para você que eu vou colocar no grupo livros, né? Eu falei assim que eu ia também colocar essa questão de bibliografias, que quem interessa, não sei se dá para ver aí, ó, esse livro aqui, que é Gênesis, a partir de uma leitura de gênero. É escrita por uma teóloga. São várias teólogas, uma organizou. E tudo a partir do livro do Gênesis,
que aí destaca outras mulheres que a gente vai ver, né? Aqui nesse livro. E muito em relação... tem a questão da Sara, que também pega aqui nesse livro. Então, ó, ele é um deles. O outro, que é também centrado no livro do Gênesis, e depois pega também Jesus, né? Olha, dá para ver? Já. O amor e a sexualidade na Bíblia. Porque quando a gente lendo esse tipo de estudo bíblico feminino, aí também é uma maneira da gente ver que a mulher tem o seu lugar na igreja. Jesus mostra muito bem, porque não existiu ninguém no mundo que acolhesse tão bem a mulher quanto Jesus, né? Quebrou todos os paradigmas, digamos assim, todas as leis hebraicas para acolher a mulher, né? Que era desvalorizado na sociedade da sua época. Tá bom? Mais alguma coisa? Cadê a Edeni? Eu tô aqui. Então, olha... Ah, aí, depois, tem pergunta? Eu não olhei aqui se tem alguma pergunta aqui. Não tem? parece que não, irmã. Ah, que ótimo. Então, olha, na próxima terça-feira, se Deus quiser, eu já venho com outras mulheres, eu vou ver direitinho e vou postar no grupo quem seja. Porque tem mulheres que a gente pode só comentar, como as filhas de Noé, né? Que aí ali a questão, que é no livro, digamos assim, para explicar a questão do incesto. Né? Tem, o livro do Gênesis, se a gente ler direitinho, é origem de várias coisas, né? Até do incesto, olha só. Então, da questão do vinho, né? Porque elas vão embriagar o pai com o vinho, o surgimento, né, dessas bebidas embriagantes. E aí a gente vai caminhando. Depois tem Sara, a esposa de Abraão, depois a gente vai ver as matriarcas, e vamos indo. Tá ok? Tá bom por hoje? Tá ótimo, irmã. Obrigada, viu? De nada. Obrigada a você. Muito obrigada. Uma delícia nosso encontro. Tá, hoje era um pouquinho, mudou o dia, vamos ver terça-feira, né? Mas terça-feira a gente volta. Uma coisa que eu não me preocupo com o número. Nunca me preocupo. Tá certo. A gente está aqui para estudar. Quem quer, ótimo. Né? A gente não pode ficar presa a um número. Tá certo. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Para todos. Muito obrigada. Obrigada, senhora, irmã. Tá. Tchauzinho. Beijo. Deixa gravado aí pra gente, hein? Sim. Tá bom? Tá obrigada, bom. Viu, querida? Fica com Deus. Depois eu coloco lá no canal para todo mundo assistir. Aí depois eu te envio. Tá. Oi, João. Falado aqui, agora que eu vi que tem um lugar aqui que pode escrever. Desculpa ter falado. Não, pode falar sim, viu? É que tem gente que eu acho que tem vergonha e escreve. Eu estou gostando de te ver, eu estava com saudade, viu? Na roça, por isso que está escuro. Estou na roça. Você tá 6 meses aqui na roça. Ah, então você está em quarentena na roça? Onde que você está? 6 meses. Não é em Paraisópolis? Santo Antônio do Pinhal. Ah, que delícia, olha só. E aí, a sua esposa tá boa? Tá bem? Ah, tá tudo bem. Um abraço para ela, viu? Não tá tendo reunião das ex-alunas, né? Que a esposa dele é do grupo das ex-alunas. Ah, é. Mas tô aqui, é por isso que tá barbudo, tá aqui, só. É, isso mesmo. Tô trabalhando. Tá, jóia. Então, olha, você pode contribuir. Tá bom, tchau, fique com Deus. Tchau. Tá, boa noite, tchau. Tá bom.